Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com mais um Papo de Mãe para você e hoje vamos começar o programa com uma brincadeira com a trupe Bananas. Eles vieram aqui e prepararam algo especial para a gente. Estamos aqui com o nosso programa Papo de Mãe, com o nosso super quadro Soletre a Frase e Ganhe Prêmios. A nossa convidada de hoje é a adolescente Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Tá nervosa? Não, tô de boa na lagoa. Mas como seria de boa na lagoa? Explique pro pessoal de casa. De boa na lagoa, suave na nave, sussa na montanha-russa, essas coisas. Esses adolescentes com cada mania, loucura, loucura, loucura. Temos aqui também o nosso grande professor para confirmar se a resposta da Ana está certa ou se a resposta da Ana está errada. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tofã, é um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Ana, está preparada? Sim. A frase de hoje é: mãe, tudo em você é demais. Mãe, tudo em você é demais. Tá. M-A-E, espaço, T-D, espaço, E-M, espaço, V-C, espaço, E-H, espaço, D maiúsculo e o sinal de mais. Olha, estou com dúvida em relação à sua resposta, hein, Ana? Momentos de tensão aqui no estúdio. Professor, a resposta da Ana está certa? Está certa. Só que não. Hashtag perdeu. E o professor mostrou que conhece muito bem a linguagem dos internautas. Até semana que vem. Tchau! Muito legal, muito bom. Adorei, viu? É isso mesmo. É o que a gente vivencia, né, todos os dias. Queria pedir para vocês se apresentarem, então. Professor. Eu sou o Rafael Pequeno. Eu sou o Renato Pitanga. Eu sou a Vanessa Bonandi. Legal, e vocês prepararam mais uma surpresa pra gente que vocês vão apresentar aí no encerramento do programa. No encerramento né? do programa tem mais uma surpresinha. Tá bom. A gente conversa mais também. Tá legal, Vocês então. falam mais do trabalho de vocês, muito legal, parabéns. Obrigado. Tá bom? E olha, pelo que eles disseram aqui, né, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Roberta, com os nossos filhos também, porque a gente também tem dificuldade na hora de responder as mensagens ali, né? E o seu filho, por causa disso, anda cometendo muitos erros de português, até a gente às vezes acaba se pegando com algumas dúvidas. Será que com a linguagem das redes sociais e das mensagens que trocamos pelos celulares, estamos desaprendendo nossa língua? Veja os destaques do programa. Você sabe quais dessas palavras levam acento segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa? Muita gente não sabe. É por isso que você não pode perder um curso de redação daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. Eu preciso mandar uma mensagem para a Juliana lá da produção, mas como a gente está gravando, eu vou ser bem rápido. Ju, cadê você? Tudo ok para a gravação? Pronto, enviado. Enquanto a resposta não chega, vamos saber como pais e filhos estão se entendendo com esse novo jeito de escrever pelo celular. Para os seus pais, você manda mensagem? Mando, principalmente para minha mãe, que agora ela tá no WhatsApp, então toda hora ela fica escrevendo alguma coisa. E ela não mora comigo, ela mora no interior, então a gente sempre tá se falando. E quando ela manda para você ou você manda para ela, chegou alguma vez ela não entendeu alguma mensagem? Ah, já sim, já entendeu. Aí agora ela tá começando a pegar as abreviações para entender o que a gente tá falando. Sua mãe ou seu pai alguma vez você mandou mensagem e eles não entenderam? Direto. Ó, eu reparei ali na mensagem do Marcelo que ele abreviou, não botou acento nenhum, nem pontuação. Não, nem ponto de interrogação, não dá pra saber se é pergunta, se não é, né? Complicado. Ó, Marcelo, na produção vai ter que escrever tudo aí, como eu faço com os meus filhos. Filha, pode escrever por extenso, escrever direitinho, perde tempo, mas escreve direito, né? A mãe chata, né? Bom, a gente vai conhecer hoje aqui as histórias da Beth, que tem uma filha que tá aqui, né, Beth? Quem que é a sua filha? A Júlia. A Júlia tá com quantos anos? 11 anos. 11. E daqui a pouco você me conta como é que é essa comunicação Então. com ela. A gente vai conversar também com a Cláudia, que é mãe de um casal, né, Cláudia? Qual a idade dos seus filhos? A Yasmin tem 13 e o Vitor vai fazer 11. Também bem nessa fase e às vezes é mais difícil a gente convencê-los a escreverem corretamente, né? Porque eles querem convencer a gente a escrever do jeito deles, verdade. né?
E a Regina Volpato, queria agradecer por ter vindo também, que tem uma moça já, né, Regina? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Minha filha Rafaela está com 17 anos. Olha, e a gente conta também com as participações da Lilian Passarelli, chefe do Departamento de Português da PUC de São Paulo, e da Simone Jorge, que é professora de português de alunos do Ensino Fundamental 2. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Eu que agradeço. A filha da Beth tem a idade da minha filha. E eu fico corrigindo, como a Mariana falou que faz com os filhos dela, eu também fico corrigindo e faço esse papel de chata. Escreve direito. Como é que é na sua casa, Beth? A gente corrige um pouco, né? O terminar a palavra com R, que não tem, né? Falar, comer, dormir. É verdade. Não tem o R na terminação da palavra. Mas aí na escola, Beth, na hora que ela vai fazer um trabalho, ela escreve corretamente ou ela tem Alguma muitos coisa erros sai errada, ortográficos? uma coisinha ou outra sai errada em concordâncias. Né? Mas assim, eu procuro fazer com que ela leia e leia em voz alta para ela se ouvir e ouvir o que está errado na frase. E Simone, o que você vê na sala de aula? As crianças estão escrevendo muito mal? Porque a gente vê, assim, o que a gente escuta é que não só as crianças, muitos adultos também. E o português é a base na vida escolar. O que se vê na sala de aula é que, assim, o aluno chega ao sexto, que é a minha série inicial, com problemas de ortografia esperados para aquela etapa. E aí vem todo um processo, trabalhando com gêneros, correções, reescritas. E esse processo é muito bonito de ver amadurecendo, né? O que eu fiquei curiosa é se eles... Mas então quer dizer que eles não transferem essa escrita do celular para o caderno escolar, por exemplo? Muito pouco, muito pouco. A linguagem cifrada, como a gente fala, né, tecnicamente, da internet, ela tem uma função, que é a agilidade, como o rapaz fez a mensagem perfeita. Viu? Ele ainda fez com o dedão, rapidinho, não só falando com a gente, e digitou a mensagem. Então, essa função de agilidade que ela tem na comunicação é esperada, né? Então, não é uma questão de certo ou errado, é questão de função. Ela tem uma utilidade num dado contexto. Por isso, os meninos não levam isso para o caderno, porque eles sabem que ali é outro contexto. Então, eu acho que essa facilidade precisa levar em conta o contexto e a utilidade dela naquele momento. Mas aí você também está deixando de treinar, né? Se você não está escrevendo corretamente... Mas o contexto requer agilidade. Então, se eu for escrever... Eu mesma uso a linguagem totalmente abreviada. Quando eu vou conversar com meu marido, com os meus filhos, com os meus netos. Não, o importante é isso, é manter a escrita correta quando está na escola. Isso dá sim. É como a gente sempre faz analogia com a roupa. Né? Então, nesta situação, nós viemos com determinadas roupas que no dia a dia ou para dormir não as usamos. Então, nos momentos de mais intimidade, como é a interação via celular, eles requerem outro tipo de linguagem. Agora, Cláudia, precisa pelo menos conseguir se expressar, né? Sim. Já aconteceu de você ler alguma mensagem dos seus filhos que você nem entendeu? Com certeza. Em casa eu tenho duas situações diferentes, né? Eu tenho meu menino com 11 anos, na sexta série, no sexto ano, e a situação dele é um pouco, pode-se dizer que eu acho que é até oposta da minha filha. A minha filha com 13 é a senhora da internet, né? Do WhatsApp, do Facebook, então as conversas dela completamente abreviada, ela me manda mensagem e eu tenho que pedir para ela traduzir o que ela escreveu, porque realmente eu não entendo. Já o meu pequeno, ele não é de escrever muito em Facebook, em WhatsApp. Então, o que eu verifico é assim, ele comete os erros de ortografia típicos do sexto ano, mas eu nunca vi também ele colocar algumas palavras cifradas nos seus textos. Então, o problema dele é de pontuação, é de plural, é de concordância, são frases muito longas, ponto, vírgula, não existe.
Parágrafo também não. Agora, isso de não colocar pontuação, isso atrapalha o entendimento mesmo. Aí é uma coisa mais complicada, não é? De não colocar pontuação nas mensagens. Diria que esse seria o principal problema. Se é que é um problema, porque no final todo mundo se acaba. Tem os emojis, né? Você põe carinha. Não, e outra questão também, na nossa época... As carinhas facilitam, E na nossa época, né, Mari, a gente trocava bilhetinho, a gente escrevia à mão o bilhetinho. Hoje em dia, as crianças também deixam muito de escrever à mão, né? Sim. Acaba digitando o tempo todo, né? Isso interfere alguma coisa na letra? Interfere. Eu acho que as letras têm aparecido cada vez piores. Né? É uma questão de prática, escrevemos cada vez menos. Observei, por exemplo, quando o aluno de 6º ano escreve e acaba a linha, ele não consegue mais muito separar a sílaba. Então, ele separa O-M-N-S. Porque digitam tanto... E o computador faz isso para ele, o computador não divide palavras. Ou então deixa um espação no final da linha para começar lá. E aí agora é um treino para o aluno escrever, ocupar toda a linha. É uma técnica de redação, então é uma construção mesmo. E Regina, a sua filha que já está com 17, né? Ela está numa fase de vestibular. Aí não fica uma preocupação maior mesmo em relação a escrever bem, né? Para ir bem na prova, porque a gente vê os resultados que não são tão bons das redações, né? Que deixam a desejar. A primeira vez que eu tomei contato com essa linguagem da internet foi quando ela tinha por volta de 11, 12 anos. E aí me espantei e falei, mas Rafaela, você não sabe escrever? Ela falou, mãe, essa linguagem, desse jeito, eu me comunico com você, com as minhas amigas, na escola eu escrevo de outro jeito. Mas eu ainda muito relutante, falei, não, comigo você vai se comunicar do jeito certo. Não durou muito tempo, porque depois eu passei a usar essas... Se rendeu. E eu entendo que é o que ela falou, assim, cada figurino para cada situação. Eles conseguem dividir bem. Eu vejo as redações da Rafaela, assim, eu acho que ela tem um raciocínio muito bom, que ela consegue escrever, tem problemas de ortografia, mas assim, eu acho que é normal, eu tenho até hoje, então não me espanta mais. E a Regina estava falando da questão da filha dela, que está nessa fase de vestibular, Lilian. A gente vê que as notas dos vestibulares são muito ruins, as notas das redações dos testes do Enem muito baixas. O que acontece que os jovens não conseguem escrever direito na hora aí de fazer uma redação? Já que a gente disse aqui que a linguagem da internet não é responsável por isso, o que está acontecendo hoje no nosso país que os jovens têm cometido tantos erros de português e os adultos também, né? As pessoas escrevendo tão mal, assim, fazendo a nossa língua portuguesa sofrer tanto. Então, existem vários fatores aí que a gente está conversando. Um deles, por exemplo, em relação ao vestibular, eu coordeno a banca de correção do vestibular da PUC de São Paulo. São 22 mil provas que são feitas. Tem uma banca com 20 pessoas que corrigem essas redações com dupla correção aleatória. Enfim, nós não pegamos jamais ninguém usando o VC, TB, BLZ. Olha, que bom. Né? Isso não chega lá porque justamente é um momento sério, ele sabe do contexto e tudo mais. Agora, o que a gente encontra bastante, mais recentemente, é uma gama bastante grande de problemas de raciocínio lógico. O raciocínio lógico verbal está complicadamente deficitário. O menino começa o texto falando de uma coisa, ele descreve outro. Nós pedimos que ele dê, por exemplo, se for um texto dissertativo argumentativo, que ele opine a respeito de algum tema que foi dado ao aluno mediante alguns textos que ele lê na própria prova. Então, grande parte do tema, você percebe que ele tem uma deficiência em produzir textos que já vem da escola, porque ele passa, em grande parte do tema, descrevendo o fenômeno, o tema, e o dizer dele, o projeto de dizer dele, fica no hora verde. É o quê? Falta de prática? Falta de uma aula de produção de texto condizente com a tarefa de escrever, que é árdua. É uma dificuldade de se expressar mesmo. Sim, mas é aquela velha história. Você falar, eu tenho alunos que se expressam oralmente muito bem.
Quando eles vão para o papel, eles têm dificuldade. E isso demonstra uma falha escolar Na forma, mesmo, no na geral, forma de assim. ensinar a produção textual. Então, quer dizer que, em geral, as escolas precisam repensar essa Muito, formação. muito. É, porque até falar, escrever é uma obrigação, mas é um direito também, né? Também, claro. Então, tem esses dois lados. Inclusive, agora a gente vai aproveitar para ver a reportagem da Fernanda de Luca, porque ela vai falar sobre isso, sobre como é que você faz para desenvolver um texto corretamente e tal. Vamos assistir a reportagem. Sabe o que pode ser determinante para aprovação em concurso público, vestibular ou até uma boa pontuação na prova do Enem? A redação. O problema é que muita gente tem dificuldade em colocar o pensamento no papel, de forma clara, objetiva e principalmente sem erros de português. Para melhorar a escrita, existem cursos de redação, como esse que o professor Mauro faz há 10 anos. Uma das principais dicas é fazer um texto com começo, meio e fim. Hoje em dia é importante se fazer um início realmente bom, que já diga a que o texto vem, com um ponto de vista, uma tese clara, um enfoque, um foco, e também uma conclusão, como o Enem costuma propor, se possível com uma proposta de ação social, de intervenção social. Mas o grande vilão dos textos mal escritos é a pontuação. Uma vírgula no lugar errado pode mudar todo o significado de uma frase. Para entender na prática a importância da vírgula, nós temos essas 3 frases. Na primeira, meu namorado, que é médico, viajou. Aqui, parece que a pessoa em questão tem mais de um namorado. No entanto, se a profissão ficar entre vírgulas, aí sim deu para entender que era só um namorado. Na segunda frase, só ele caminhou. Mas se a vírgula vier bem aqui, aí quer dizer que ele estava sozinho. A última é ainda pior. Não podem atirar, mas se a gente colocar uma vírgula aqui, então já era. Ainda vale aquela dica de respirou, vírgula? Não, é um grande problema. Não tem nada a ver com respiração. Eu até costumo abordar isso com os alunos do curso. Às vezes, é claro, a vírgula significa a pausa, ou seja, essa, entre aspas, respiração. Mas não necessariamente quando há essa pausa, deve haver a vírgula, porque pode se colocar de um modo equivocado, né, causando um problema gramatical. Por exemplo, separando um sujeito do verbo, né, ou o verbo do complemento. Para esses alunos, as aulas já estão fazendo a diferença e até inspirando sonhos. Eu procuro organizar todas as ideias em tópicos e ver o que eu posso falar mais. Se eu tenho conhecimento para falar mais, né? Não adianta eu falar coisas que não tem nada a ver. Então quer dizer que a gente pode esperar aí um grande livro do Carlito? Quem sabe, né? Vamos ver. Bom, você já está se preparando. Eu estou me preparando e quem sabe não vem uma ideia boa assim na cabeça, uma história legal e eu consiga passar escrevendo bem o que eu estou sentindo. Que tal um livro sobre papo de mãe? Uma ideia também. As mães são bem complexas e é uma ideia bacana. Quem sabe empresta um livro, a gente pode escrever esse livro. Vários volumes, né? Agora, você vê, precisa se dedicar, né? E essa importância da pontuação. E daí acho que é importante até na troca de mensagens também, porque você pode arrumar uma confusão se fizer colocar uma vírgula no lugar errado, né? Então, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco, né, Roberta? Isso. E nós vamos receber no estúdio a Bia Granja, que criou um manifesto digital que defende o direito de usar essas expressões na rede sem culpa. O Papo de Mãe volta já.
Papo de Mãe está de volta. A partir de agora, também participa do papo a Bia Granja, criadora do YouPix, o maior festival de cultura da internet do Brasil. Obrigada pela presença no Papo de Mãe, Bia. Explica pra gente, a gente falou no bloco anterior aí que você criou um manifesto para as pessoas poderem se expressar aí sem culpa na internet. As pessoas se incomodam muito? Por que você criou esse manifesto? Porque as pessoas têm essa mania de achar que a internet está estragando a língua portuguesa, né? E eu lavei minha alma aqui agora porque ela me falou uma coisa que eu acho que é muito real, que a linguagem da internet não vaza, por exemplo, para uma redação do Enem, porque esses caras, os jovens, entendem o contexto onde eles estão escrevendo. E o que acontece é que a gente tende a ver a internet, por ser a principal forma de expressão a escrita, a gente tende a achar que aqui a cultura escrita é a que tem que dominar. Só que, na verdade, a internet ela é muito mais como uma cultura oral escrita do que o contrário, porque na internet é a linguagem, é o efêmero, são as conversas, é o dia a dia. Então, as pessoas não têm linguagem culta porque não é a cultura de escrita culta, né? A gente está reproduzindo na escrita uma linguagem oral. Então, é um pouco confuso, mas por isso que a gente tem que entender que esse contexto da internet pede e faz sentido que a gente fale desse jeito mais solto. Mas não é permitido escrever errado, né? Mas erro de que português, erro de ortografia. Mas não então, assim, erro de abreviar, ortografia criar uma palavra, escrever é o que ela está errado falando, não tem nada a ver com a internet, tem a ver com a educação do país, que é sofrível. A internet ela não faz nada, ela só reflete a realidade do país. A gente não está falando do analfabetismo. Então, mas esse cuidado você tem que ter, de escrever as palavras corretamente também na internet, né? Sim, mas se você não sabe escrever assim no mundo offline, você não vai escrever no online. A internet não tem nada a ver com isso. Se você não aprendeu a fazer isso fora da internet, por que você vai fazer quer dizer, na internet? ele não está escrevendo não errado tem só na internet, ele escreve errado. Por causa não é a gíria faz parte do contexto da internet. Escrever errado, o cara já não sabe escrever errado mesmo. Isso eu não defendo, eu não acho que o cara tem que escrever errado. Mas entre ele... A linguagem é que é outra, é isso? Exatamente. Mas, de repente, chamar a atenção para essas pessoas que escrevem errado ou que pontuam, que a gente estava falando tanto da pontuação, porque ela pode ser mal interpretada, né? Até a internet é um poço de má interpretação, né? Bia, o que eu percebo é que às vezes tem até coisas contraditórias, né? Porque tem gente que fala assim, a internet afasta as pessoas, ou a conversa no celular afasta. Às vezes as pessoas estão sentadas na mesma mesa do restaurante, cada uma ali com o celular. Mas, por outro lado, aproxima, porque antigamente alguém que morava fora da sua cidade, fora do seu país, você nem conseguia telefonar. E hoje em dia você pode fazer um FaceTime, conversar. Então, afinal, ela afasta ou ela aproxima? Sem sombra de dúvida, ela aproxima e assim, acho que não tem nem dúvida. O fato da pessoa não falar não quer dizer que ela não está se comunicando. Elas estão conversando, elas estão batendo papo. É só um outro meio. Antes a gente ligava, a gente mandava carta, fax, um pombo correio. Agora é o Zap Zap. E tudo bem, a gente continua conversando. Eu tenho uma sogra que mora no Sul, eu tenho um filho de 1 ano, a gente faz Skype todo dia. Enfim, ela consegue participar disso, é maravilhoso. E aí esses jovens, na hora que eles se encontram pessoalmente, eles conseguem se comunicar? Olha, no caso da minha com as amigas, é muita falação. Falam demais. Fala demais. Fala É um momento mulherzinha, né? Falam demais. E uma grita mais que a outra, Isso, né? parece, né? Eu quero falar mais alto, quero falar mais. Então eu gosto que seja assim. Sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? Como vai se desenvolvendo a questão de como você se expressa ali nas mensagens. A coisa mais engraçada são as risadas, né? KKKKKK, RS, essas risadas todas, cada uma tem um significado. Né? São significados, porque deve estar usando alguma coisa errada. Tem ironia, né? Tem. O ri é tipo, tô fazendo alguma coisa, tipo, O re é irônico, então é aquela risada que tá meio que... Com H ou com R? Com H. Sempre com... O kkk é aquela coisa assim, você tá rindo, mas você não tem muito tempo, você tá só dando aquela risadinha kkk. E RS? É um riso, isso é mais risada de velho, eu acho. É que eu uso risos, né? Porque é engraçado que você manda vários risos, você não manda um riso só, né? Você manda o RS, você já tá risos, né? Então, a gente não vai mais botar RS. Eu cortei essa. Aí eu só uso RS. Rauê, Rauê, que você tá rindo muito, assim. Se você colocar encaixar o Rauê, Auê, Rauí, Auê. Não é ruá. Não é ruá. É o Rauê. Você tá rindo muito. Se você colocar em caixa alta, é que você tá rindo horrores. Por exemplo, a minha filha, ela ensinou a minha mãe a usar a internet, o WhatsApp. Então, assim, eu pego a minha mãe hoje,
vira e mexe. Oi, filha, tudo bem? E põe lá os kkk, Então. os RS. A minha mãe tá usando carinha. Vai falar que isso é ruim? Eu não acho, Isso é eu acho muito maravilhoso. legal. E Porque coraçãozinho. Coraçãozinho. Então, assim, acaba fazendo com que tenha uma integração até daquela faixa etária mais avançada com a juventude. E no começo foi muito interessante, muito engraçado. Porque ela falava assim pra mim, o que é isso que escreveram aqui pra mim? Engraçado que quando eu era menina, eu nunca fui de coraçãozinho, de carinha, nunca fui, sabe, menina, lacinho, assim. Mas agora, com essas carinhas, a gente usa, porque facilita, porque às vezes quebra o gelo. E sabe que eu lembrei também? A mãozinha assim, afinal, é rezando ou é um negócio americano? É rezando. E aquela mãozinha assim, que parece uma menina fazendo tipo na verdade, ela é um balcão de informação. Essa aí eu nunca nem vi. É uma de rosinha que tá assim. E esse assim que ela tá assim, que a gente usa às vezes pra é o ok. Eu aprendi Então assim é rezando. Assim é rezando. A sua filha se comunica muito com as amigas? Ela tem namorado com namorado na internet? Ela tem um namorado na Austrália. então pra ela Imagino é que bom. seria, exatamente, Sem imagino que seria internet. desse casal sem internet. E ele está passando uns dias agora em casa, mas quando ele chegou, ele já era íntimo meu, porque ele vivia no computador dela pela casa. Então você não conhecia ele? Não. E o tempo que ela ficou lá, porque eles se conheceram, o tempo que ela ficou lá, tinha dias que eu pensava assim, acho que eu me comunico mais com a Rafaela, com ela lá, do outro lado do mundo, literalmente, do que aqui. Então, assim, eu passei a usar muito mais o WhatsApp, todos os recursos da internet com ela longe, e isso nos aproximou muito. Conheço os pais dele, conheço pela internet, que eu acho que é conhecer. Curte no Instagram, não sei o quê. Isso, que gostoso. Olha, agora então o Marcelo Zanini, nosso repórter, ele foi às ruas, né, conversar com os pais e com os filhos, é isso, porque a gente fala uma coisa, os filhos falam outra também, né? Então a gente vai assistir, depois a gente vai comentar, tá bom? Os jovens hoje escrevem bem abreviado, né? Tem coisa que a senhora não entende? Dela não, mas com certeza tem. E eu acho tanto errado porque acaba viciando. E aí fica difícil numa redação de vestibular, acaba complicando. Quer perguntar, acaba atrapalhando no vestibular? Com certeza, porque vicia, né? Eu, por exemplo, eu não consigo abreviar, eu escrevo do jeito que eu estudei mesmo, né? Mas Eu, quando manda mensagem, escreve por extenso. eu escrevo, eu não sei, abraço, beijo, mas é difícil. Normalmente eu coloco tudo por extenso. Para compreender melhor. Com certeza. Você costuma trocar muita mensagem com seus pais pelo celular? Bastante, é o que eu uso mais para falar com meus pais. E quando você manda, escreve o texto, você abrevia muito? Escreve assim de um jeito mais simples e mais rápido? Eu costumo abreviar bastante porque é mais prático, né? O que você faz, por exemplo? Como assim? De palavra que seja mais fácil? Sei lá, quando eu vou escrever não, eu coloco só N, ou você, eu coloco só VC, mas assim, só para abreviar mesmo, para ficar mais rápido. E seus pais entendem? Entendem, tranquilo. Eles também começaram a te mandar assim? Também começaram a abreviar. E quando você estava prestando vestibular, você não ficou com receio, assim, desse tipo de linguagem te atrapalhar na hora da prova? Não, porque eu sei diferenciar, eu sei separar o que é para ser escrito na redação de uma forma culta com aquilo que eu converso com meus pais, com meus amigos, com o que eu digito no celular. Para mim não tem problema, eu não me preocupo. Eu tenho um grupo de família no WhatsApp e a minha sobrinha mandou sem querer uma mensagem que ela ia mandar pra amiga no grupo da família. Babado. A minha mãe ficou horrorizada por causa das gírias, do jeito. E foi uma mensagem gravada, não foi escrita. Foi gravada. Foi tipo assim. Foi um áudio. Foi tipo assim. Tipo assim, mano. Tipo assim. Tipo, mano. A minha mãe ficou horrorizada. Cara, velho. Velho. E olha só que interessante, né? Em 2010, o dicionário Aurélio incorporou verbetes do ambiente digital, as chamadas expressões wébicas, né? Entre eles estão palavras como e-book, tablet, pop-up, além dos verbos tuitar e blogar. Então, quer dizer, novos comportamentos criam novas palavras, é isso? Certamente. A cada nova tecnologia, novos gêneros de texto aparecem. E se há uma outra forma, uma rede social, uma ferramenta X, como o nosso WhatsApp, que virou o Zap Zap, né? Todo mundo hoje em dia tem o tal do Zap Zap. E aí é permitido usar? Claro. A língua se transforma, né? E daí Ela é viva, não tem como. E o que é informal acaba se formalizando. Exatamente. E uma coisa complicada, agora quando a gente viu O Povo Fala, aquela senhora, você percebe ali o preconceito.
Eu acho que grande rigidez, parte né, dela. dos problemas que nós temos em relação a entender que a internet, a linguagem da internet é absolutamente válida, é justamente a questão do preconceito. Do jeito que eu aprendi, né? tem que valer. Então Tem é que ser. nova, é uma nova tecnologia e as pessoas se assustam. E tem uma outra coisa curiosa também, que o Brasil, né, um país tão grande, o regionalismo da nossa própria língua, né? exato. Então você vai para um estado, tem palavras que você não usa em outro estado. Isso é muito rico, não é? Por isso que hoje, quando se ensinam as variantes linguísticas, já não se diz para o aluno língua errada ou certa, a língua é adequada ou inadequada. Que interessante. A dona Irã Barbosa dizia que para falar errado tem que saber falar certo. Olha, então vamos ouvir mais alguns depoimentos, porque tem também o corretor de palavras que a gente já falou aqui, né, que pode ajudar, mas muitas vezes atrapalha. Quando você manda a mensagem, você costuma abreviar muito? Bastante, bastante. Bem mais prático, né? Mais prático? Mais prático, muita coisa. Por exemplo, você troca de palavra, por exemplo, o que você usa mais? VC, que é você também, TB, Mackenzie, Mac, essas coisas. Você costuma usar muito o celular para trocar mensagens com seus pais? Sim, bastante. E como é que você escreve para eles? Você escreve direitinho ou é muito abreviado? Eles entendem? Direitinho, eles abreviam mais que eu. Ah, é? E por que você escreve direitinho para eles? Porque é teclado automático, né? Só digitando já sai automático. E teve alguma vez que eles te mandaram alguma mensagem que você não entendeu? Algumas. O que, por exemplo? Eles também usam teclado automático, aí mudou a palavra e não dá pra entender nada. Não, hoje em dia, se a gente quiser dar risada, tem até uns sites que mostram lá, né, as saias justas dos corretores. Ai, mas né, é de ficar louca mesmo. Eu fico brigando Pior com é o quando você corretor. vê que foi uma palavra errada, aí você vai corrigir e caiu o sinal, né? Não tem. Foi. Não, socorro. Ai, a pessoa não vai me achar louca, né? E olha, uma outra coisa que o Marcelo Zanini notou conversando com os jovens nas ruas é que os pais acabam tendo que aprender, né, como a gente viu, essa linguagem para ter uma boa comunicação com os filhos, porque senão, né, não conversa em casa, né? A menina já falou lá que fala mais pelo celular, por mensagem com a mãe, do que pessoalmente. E tem gente que apaga, o curioso que ele percebeu lá é o seguinte, entre os jovens, tem aqueles que apagam as mensagens dos amigos para os pais não verem, e também tem os que apagam a mensagem da mãe, que é para a amiga não ver. Tem de tudo. Costuma mandar muita mensagem pelo celular? Demais, muitas mensagens. Seus pais também? Meu pai também, minha mãe. Tem até o WhatsApp daqui da minha mãe no celular. E aí quando você manda, você escreve como? Depende da situação, né? Se eu falar, ei mãe, vou chegar mais tarde, falo, ei velho, já eu chego, viu? E ela entende? Entende, ela fala, tá bom, beijo. Manda áudio ainda. Manda áudio? Ela manda áudio ainda. Mas ela briga porque você tá escrevendo desse jeito ou não? Não, ela não briga, ela leva na esportiva. Aí fica até uma maneira mais fácil da gente se comunicar, né? É até melhor. Mas quando ela não entende, aí você tem que mandar de novo? Não, aí eu mando direitinho, né? Aí ela entende. A gente tá abreviando muito os jovens hoje em dia. E depois para escrever corretamente numa prova, no vestibular? Não, mas aí a gente sabe diferenciar, né? Eu até faço curso aqui, ó. Eu sei abreviar, eu aprendo. Eu sei a hora de falar errado e a hora de falar certo. Mensagem da minha mãe? É. Porque normalmente a gente apaga, né? Porque a gente... Tem bastante mensagem, né? Tem. Aqui tem conversa com a minha mãe, mas normalmente a gente apaga porque às vezes a gente vai mostrar pra uma amiga e fica... E quando você manda para ela, você também manda abreviado? Normalmente sim, mas agora os celulares de hoje em dia estão com muita tecnologia, então eles normalmente já corrigem a sua palavra que você manda, entendeu? Aí às vezes vai muitas vezes certo. Viu? A gente fica achando que vai olhar o celular do filho, vai descobrir tudo, eles apagam tudo. Eu não olho o celular da minha filha. Eu nem sei a senha dela. E ela não sabe a minha. Você olha. Mas é que a minha idade... Ela já tá Nunca olhei. olhei. Nunca olhei. E você? Eu olho. Mas Você assim, olha? a Bem que eu tenho, ela só tem 11 anos. Mas, Regina, Eu e a olho preocupação também. de orientar quando ela era mais nova, onde ela está entrando na internet? Exatamente, esse a tipo de preocupação é essa, é o acesso à Exato. internet. É que antes... É que quando ela tinha 11 anos, Era também só já o fazia. computador, Porque, e o ó, computador ficava no meio da casa. Não, porque tem isso, passa um ano e já evolui demais. É verdade. Isso é importante também, o computador No ficar meio da casa. num ambiente que todo mundo E o dia que eu fiquei circule ali. tranquila foi o dia que ela falou, mãe, um amigo meu quer que eu aceite um amigo dele só porque é amigo dele. Como que eu vou aceitar uma pessoa que eu não conheço? Exatamente. O dia que ela me falou isso, assim, espontaneamente,
espontaneamente indignada com o fato do menino ter pedido e tal, eu falei, ela já entendeu tudo. Eu venci com a na educação, ela já e sabe. fiquei certinho. E com Ela a já sabe. Cláudia, como é que você vê o celular dos seus filhos? Eu? Vai mentir, hein? Não, é assim. Olha lá, é assim ou não? É assim. Não, o celular da minha menina eu não vejo porque eu não sei a senha. Ela tem mania, quando a gente tira o celular dela, de entrar no Facebook no meu celular e esquecer de desativar. Então, assim, não é que ela esteja vendo, é que, infelizmente, as conversas vêm no meu celular do nada. Né? E Então, como é que foi isso de liberar rede social e tal? Não, eu converso muito com eles, né? Até com o meu pequeno e com ela. Eu acho que tudo a gente tem que fazer com responsabilidade. Você quer ter acesso, você tem, mas tem que saber que existem certos limites. Gente, já continua a conversa, está muito gostoso o papo aqui. Então, já continua no próximo bloco o Papo de Mãe sobre a língua portuguesa. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Nós estamos de volta com o Papo de Mãe, hoje falando sobre a língua portuguesa. Agora as crianças vieram aqui para frente, né? Estão aqui a Júlia, de 11 anos, e as crianças grandes aqui, a Trupe Bananas. Eles fizeram a apresentação do nosso programa, prepararam aí uma surpresa para o encerramento, mas a gente vai conversar com eles também. E a gente tem também a Malu, que é estudante de letras, que veio acompanhar hoje a gravação e a gente vai conversar com ela daqui a pouco também, né, Rô? E eu tenho uma nota aqui, ó, que eu pesquisei. A gente até já discutiu que a língua vai se modificando, né? E com o passar dos anos, a língua portuguesa foi se modificando e, por isso, em 1990, o Brasil e outros 7 países assinaram um novo acordo ortográfico com o objetivo de unificar a língua escrita. Então, a gente está passando aí por essa transição, né? Para as novas regras. Esse período entre o antigo e o novo começou em... Essa transição entre o antigo e o novo começou em 2008 e a partir de 2016 só vale a nova regra. Aí você entrega a idade, né? Porque você continua escrevendo como era antes. Você não se adapta, daí o seu filho se adapta e fala, não, mas essa palavra não tem mais acento. Tá escrevendo errado. Como a minha mãe que ainda escreve 3 com o circunflexo, né? E é interessante, eu estava até lendo, né, que hoje em dia nas redações, aí nos vestibulares, né, a tão temida redação aí, né? Que ou você usa o antigo, aí você tem que usar o antigo em toda a redação, ou você usa o novo e usa tudo, pode né? misturar. Porque senão, não pode misturar. Senão você mostra que não sabe nenhum, nem outro. Mas aí a partir de 2016 é só o novo. É só. Lá na nossa redação a gente tem até um livrinho lá que é pra gente pra gente se atualizar, né? Então a gente vai conversar com eles, a gente vai conversar com a Vanessa, que é a Bu, né, Vanessa? Isso. Vanessa, conta pra gente como é que é o trabalho de vocês, da Trupe Bananas. Oi, gente, boa tarde. A gente trabalha com essa companhia de humor, a Trupe Bananas, desde 2007. Nós somos todos atores profissionais já, escrevemos as nossas próprias peças. E a gente apresenta no Brasil inteiro. A gente faz muito circuito hoteleiro, né? Festivais nas cidades. E o nosso foco maior é um teatro familiar, onde a criança e o pai e a mãe também gostam muito. É uma comédia assim bem familiar, bem legal mesmo. E essa brincadeira que vocês fizeram com a linguagem é uma coisa que vocês notam mesmo entre as famílias? Com certeza, né? muito. A gente mesmo faz, né? Vocês são jovens ainda, né, Bu? E você utiliza muito aí as redes sociais? Você gosta? Sim, adoro. Uso muito as abreviações também, mas eu estou sentindo muita dificuldade, como ela falou. A gente perde um pouco a nossa letra, né? A coordenação. A escrita. A minha letra era tão mais bonita antes. Que você deixa de treinar mesmo, isso, né? A gente vai falar com o Renato, né? Que é o Pitanga. Boa tarde, pessoal, tudo bem? E você, conta, e até em relação às gírias, assim, né? Vocês são jovens, usam as gírias também, mas tem os mais jovens que vocês que usam outras gírias. Aí, para o seu trabalho, você acaba tendo que se atualizar com isso também? Tipo assim... Não, mas o pessoal usa bastante. A gente, às vezes, por a gente estar trabalhando com criança, com jovem nas nossas peças, acontece também da gente fazer e falar igual o pessoal, né?
Então aí o pessoal, a gente entra no mundo deles usando essa linguagem também, né? Então fala um pouco com a gente, assim, nessa linguagem. É tipo, meu, muito legal. Aí, tipo, é muita criança, né? Aí a gente fala, nossa, carinha, você foi lá? É? Nossa, muito legal. Nossa, tô ligado. Show de bola, é. Cara de linguiça. Cara de linguiça, aí faz carinha, faz tudo. E há quanto tempo surgiu a Trupe Bananas? Há uns 8 anos, né? Aproximadamente 8 anos. No começo a gente era muito focado no público hoteleiro, né? Aí a gente conseguiu se desvincular e abrir o leque. E o muito legal da hotelaria, o que é? Porque ela te permite trabalhar tanto com o adulto quanto a criança, né? Se o rapaz vai num teatro, ele escolhe o que ele está indo ver. Agora, num hotel, não. A programação é aquela. Então, se ele não gosta de comédia, é aquilo que tem, né? Então, ele vai ter que ir assistir. Então, tem que ser algo que agrade muito. E vocês também fazem coisas de improviso, assim, vocês acabaram preparando especialmente para o Papo de Mãe, né? A gente tem um trabalho também muito exclusivo, assim, eu preciso que crie algo sobre caneca, a gente vai, cria com caneca e põe sempre humor, né? A gente tem muito esse humor com a gente na nossa vida. Então a gente vai falar com a Júlia agora, que tem 11 anos, né? Sim. E você, Júlia, você tem o seu celular? Eu tenho. Desde que idade que você? Acho que uns 6. É? E como é que foi essa história dela ter um celular? Comunicação. Beth? Inicialmente foi para ter uma comunicação, casa de amigos, enfim, porque na escola não pode. Pra você poder falar com ela. Isso, caso aconteça, me liga, sempre assim. Só agora que tá, né? E as suas amigas têm celular também? Sim. E aí você conversa com elas através do celular? Todos os dias. Bastante? Você tem um grupo assim? Sim, tem vários. É o grupo do grupo. A gente dá o celular para os filhos achando que a gente vai conseguir se comunicar com eles. Só que a gente liga, eles não atendem. A minha filha me manda o WhatsApp, me ligou. O que a Bia falou, você viu? Por que não? Não, falar no telefone também é coisa de gente mais de velha. Antiga. Eu ligo para ela e falo, mãe, me ligou. Liguei. No máximo, o que você quer? Eu quero ver sua voz. Só isso, meu amor. Eu já cansei de ligar, eu mando, tá você pode sempre até fora mandar de um áudio área. no WhatsApp. Eu falo que eu vou vender. Não serve para ligação. Então eu já mando mensagem. Tem horas e horas também, né? Às vezes você está num No restaurante, jantar, por jantando, e exemplo. as pessoas, em vez de conversar, estão lá. Tem horas e horas, Bia, ou não? Não dá, vicia. Se elas estão conversando entre si pelo celular, elas estão conversando, elas só não estão falando, né? Quer dizer, Mas elas estão eu sou a ali favor todas de juntas. qualquer tipo de comunicação. Às vezes elas estão falando com outras pessoas, às vezes, enfim. Mas Elas não estando dirigindo, né? Acabamos de falar isso. Não estando dirigindo, tá tudo certo. Vamos falar com a Malu, então. Você passa, Júlia, por favor, o microfone. A Malu hoje veio acompanhar a gravação do Papo de Mãe, né, Malu? E você é estudante de letras, foi até uma coincidência, Foi né? super coincidência. Boa tarde. E daí, o que você achou, assim, da nossa conversa e juntando com o que você está aprendendo lá na faculdade também? Então, para mim foi super engraçado, até porque eu passei por essa situação com os meus pais. No primeiro ano de letras, a gente estuda, pelo menos na Universidade de São Paulo, a gente estuda a introdução aos estudos da língua portuguesa. E são 2 semestres. E é basicamente isso. O que se falava antes, você não fala hoje. O que você fala aqui, não se fala no Nordeste. Então, assim, a língua portuguesa ela tem essas variações. E esse negócio de encaixar na situação em que você tá. Então, às vezes, eu falo as coisas e gíria, alguma coisa assim, e meu pai fala, ai, que absurdo. Uma estudante de letras falar assim. Meu pai acha lindo que eu faço letras. E aí eu falo para ele, pai, não é assim, eu já expliquei para vocês. Mas tem essa coisa assim, o português não é uma coisa tão fixa, assim, a língua não pode ser tão fixa. Eu faço bacharelado em alemão, que é uma língua super fixa, e assim, não é. Quando você fala, é uma coisa completamente diferente. Você descobre que pode Isso, mudar, né? É. Olha que curioso, a gente está falando disso tudo, né? E o repórter Marcelo Zanini, que foi ali às ruas conversar com o pessoal, ele encontrou gente, né? Ainda existem pessoas que não se renderam totalmente às mensagens aí, a esse meio de comunicação. A gente vai ver as entrevistas. Eu não gosto de mandar mensagem. Sou muito chegado. Por quê? Não gosto. Você acha que fica complicado na hora de mandar, de escrever? Não? Normal, tranquilo. E quando você usa o celular, você prefere ligar então para as pessoas? Melhor ligar, porque às vezes você manda uma letra errada, aí fica chato.
Tem medo de escorregar no português? Às vezes sempre acontece, né? A gente quase não usa o celular, Por quê? porque a gente está desintoxicando dessa informação louca aí que a gente está vivendo hoje em dia. A senhora acha que os jovens hoje estão mandando muita mensagem pelo celular e isso acaba atrapalhando o português? Acaba o português, o relacionamento, tudo. Então eu não tenho Facebook e a gente está se controlando assim. E consegue controlar o filho? Ele é consciente, ele tem consciência das coisas e está vendo para onde que está desenrolando, né, essa situação toda. Mas você não proíbe, não. Você só conversa sobre isso. Eu converso e de uma certa forma eu acabo segurando, né? Porque se você deixar, eles têm o livre-arbítrio, sim ou não. E hoje ele não tem idade, maturidade para discernir ainda. Quantos anos ele tá? 14 anos. Vem cá, como é que você chama? Yudi. Como é que você faz? Todos os seus amigos têm celular e você acaba não usando. Como é que você faz para falar com eles? Eu falo normalmente com eles, mas eu não comunico muito com eles. Só pessoalmente. Pessoalmente, aí na hora de ligar, não mensagem. Eu não uso isso aí não. Porque não faz muito sentido isso pra mim. Porque eu prefiro melhor conversar pessoalmente. Contra a maré é muito difícil. Só que esperamos sobreviver, né? Ana Júlia, você costuma trocar muita mensagem com seus pais? Sim. O que você escreve para eles? Às vezes eu escrevo que amo eles, ou falo da escola. E você, quando escreve direitinho ou faz tudo abreviado? Escrevo direitinho, Por quê? porque senão eles não entendem. Antes não existia esse meio de comunicação e era mais fácil. Eles estudavam, eles liam muito. E hoje em dia, até para escrever, estão escrevendo um pouco. Você vê a caligrafia, não é legal, a maioria não é legal. Vai direto no computador, né? Isso, o computador ajuda muito, mas também nessa parte, sei lá, atrapalha muito também. Não, o que a gente está vendo é que é mais fácil a gente se render a isso, né, em prol dos nossos filhos, do que o contrário, E né? é a realidade, né? Não tem jeito, hoje, não não tem adianta. como você fugir Não é disso. enxergar como acho que vilão, né? Não pode, Não. não pode ser o vilão. É caminho da sem história. volta. Eu vejo meus netinhos mais novos, você dá uma revista em papel, o que eles fazem? Tá quebrada, vó. Mas eu lembro quando eu era pequena, minha mãe achava que a televisão era um horror e proibiu a gente de assistir a televisão. E aí a gente ficou excluído. Aí ela teve que se render, lógico. Mas gente. olha, Aí você eu foi acho a trabalhar em televisão mais nociva que a internet. Eu também. Eu sou profissional de televisão, eu acho que é 1000 vezes a internet e a televisão. Dependendo do que vai assistir. Não é? Mais fácil achar coisa boa na internet do que na televisão. E olha que legal, ó, no centro de São Paulo existe o Museu da Língua Portuguesa, dedicado à valorização e difusão do nosso idioma. O museu interativo fica na histórica Estação da Luz e o site é museudalinguaportuguesa.org.br. E é gostoso que lá tem toda a história até das palavras. É legal com tá? os filhos lá. É, muito gostoso. legal. Infelizmente chegou ao fim o programa. Espero que a gente não tenha cometido muitos erros de português. A Malu tava anotando. Depois você fala pra gente. Tá, Mas é Malu? permitido. Como foi o ranking, É permitido, Linguagem falada. E já que a gente está falando disso, quem é que quer divulgar Facebook, Instagram, redes sociais? Eu. Todo mundo aí, então vamos começar por você. O nosso Facebook, Trupe Bananas, para curtir a página. O Instagram também, Trupe Bananas, @trupebananas, né? E o nosso e-mail é contato@trupebananas.com.br. Tá legal. E o telefone pode também? Pode. É 11, telefone para contato, 97177-3606. Legal, então a gente vai encerrar o programa e vocês podem se preparar para fazer a apresentação, tá? Ok, obrigada. A apresentação final. Obrigada a vocês. E quem mais quer divulgar Instagram? Eu, Instagram. Volpato_Regina. Legal, obrigada, Eu Regina. quero o Pix, os pais que querem entender o que os jovens estão falando, o que eles estão curtindo, e o Pix explica, a gente tem uma enciclopédia lá de memes e virais, então isso O que super é o legal. YouPix, Bia? O YouPix é uma plataforma que tem site e eventos que falam sobre a cultura jovem, como os jovens usam a rede para criar informação, entretenimento, movimentos culturais, sociais, políticos, enfim, basicamente falar de cultura jovem digital. Então, a gente tem uma parte lá que a gente explica um pouco esse universo para os pais, o que está sendo falado, quais são as pessoas importantes.
as linguagens e tal, e a gente faz um evento onde a gente discute tudo isso. A gente teve discussões muito bacanas sobre a língua portuguesa, para onde ela vai, qual o impacto da internet, enfim. Então, esses são os nossos contatos, upix.com.br, Facebook e Twitter é /upix, Instagram /upix Festival e todas as redes. Busquem a gente no Google. Não tem mais desculpa para os pais dizerem que não entendem. Lilian, quer divulgar? A página da PUC, www.pucsp.br. Lá nós temos toda a divulgação dos exames, dos concursos, dos cursos de pós-graduação, o curso de letras, e que a gente trabalha essa questão da variação linguística, né? Mais especialmente, mas tem tudo sobre a PUC. Nós fizemos jornalismo na PUC. Opa, filhas da PUC? Filhas que da ótimo. PUC. E você, Simone? Posso divulgar o site da Escola Vilari, escolavilari.com.br, em São Caetano do Sul. Legal. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. Olha, no próximo programa nós vamos falar sobre brigas em família. Quem é que nunca teve uma briga em família? Olha as caras aqui. É difícil falar, mas na hora que você fala do assunto, todo mundo tem uma história para contar, viu? Um assunto delicado, mas muito comum, né? Tem parente que passa anos sem se falar. Alguns fazem as pazes, outros não. E é briga com pai, mãe, irmão, cunhada, sogra. Vai ser um programa com muita história para contar. Até lá. Até. E agora a gente fica com a Trupe Bananas. Olha, a Paty tá online. Vou perguntar se ela fez o trabalho que era pra entregar hoje. Oi, Paty, TD, bem com VC? Interrogação, interrogação, interrogação. Mandei. Olha, o Samuca. Oi, Samuca. TD bem sim. Foi. Nossa, ela respondeu. VC fez o trabalho de história que era pra HJ? Interrogação, interrogação, interrogação. Mandei. Não! Tive uma ideia maravilhinda. Eu vou entrar no site Babadoboi, que lá tem tudo TD pronto. KKKKKKKKKKKK. Foi. Ruá, 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 ruá. Boa, Paty! Super adorei! Ruá, 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 ruá. Mandei. É só copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. KKKKKKKKKK. Carinha feliz. Ruá, 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 ruá. VC quer ir imprimir comigo na LAN? Interrogação, interrogação, interrogação. Mandei. Claro que sim. Mas será que a prof vai perceber? Carinha triste. Claro que não. Ruá, 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 ruá. Te encontro em 5 minutos. Oi. Beleza. Te espero na LAN. KKKKKKK. S2. Coração. Oi. Então, tá. Foi. Hashtag partiu.